Muito bom dia, vencedores e vencedoras. Tudo bom com vocês? Me ouvem bem? Estão me vendo bem? Está embaçada a tela? Parece que está embaçada aqui, estou vendo. Se digam aí se vocês me ouvem bem, se o áudio está bom. Preciso da interação de vocês aqui um pouquinho para a gente iniciar essa nossa extraordinária manhã de sábado, 13 de dezembro de 2025. Estamos aí nos aproximando do final de mais um ano, né? E Vilma respondeu aqui que o som tá bom. Maravilha. Todos os dias aqui, todos os sábados a gente faz essa checagem aqui da nossa master, e às vezes o áudio tá mais ou menos, às vezes o vídeo aqui tá mais ou menos, mas hoje parece que tá tudo ótimo, tá tudo excelente. Isso é um bom sinal, é um sinal que nós teremos aqui desenvolvimento de uma masterclass de bastante aprendizado para você, de bastante conhecimento, de bastante sabedoria. Beleza? Então, Thiago Azevedo, Vilma, Sandra, Thiago Roberto, Angélica, Josi, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa masterclass da Máquina da Prosperidade. E nós hoje vamos dar continuidade àquilo que nós já começamos há cerca de 3 semanas atrás, na continuidade da explicação das nossas camadas da transformação. São 6 camadas que nós idealizamos aqui dentro da nossa... Essa é uma metodologia própria, tá, pessoal? Isso é uma coisa que nós desenvolvemos aqui dentro da comunidade Máquina da Prosperidade. Então, nós idealizamos as 6 camadas da transformação. Nós já falamos a primeira camada, que foi propósito, uma masterclass bem robusta, bem densa. Tivemos na semana passada a segunda camada, que é autoconhecimento, tá? Então, para você que está chegando agora, você que está assistindo essa master gravada, nós já falamos sobre autoconhecimento na semana passada, foi uma masterclass extraordinária, que a Sandra trouxe aí para a gente muito conhecimento, muita bagagem sobre autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a terceira e a quarta camada, que é planejamento e ação, né? Eu gosto de brincar que é planejamento e fazejamento. Não adianta só planejar, né? Você tem que fazer, você tem que colocar em ação, executar realmente aquilo que você idealizou ali. E aquilo que realmente você entende como sendo o seu sonho, certo? Então, eu gostaria de dizer o seguinte: planejamento é decidir o futuro. Então, para você que chegou aí com seu papelzinho e sua caneta, ou seu lápis, que aqui a gente faz muita coisa na prática, inclusive todas as nossas masterclass, você tem ações práticas. O nosso pensamento é que a teoria, com certeza, é muito positiva, é muito produtiva, mas nós gostamos mesmo da prática. Não adianta você ficar consumindo conteúdo, informação, ler livros, participar de masters, assistir lives, fazer treinamentos, cursos, se você não coloca aquelas coisas em prática. Então, você deve colocar as coisas em prática. Então, pega o seu papel, que você tem aí, a sua caneta ou o seu lápis, já anota essa informação que eu vou passar aqui, ó. Planejamento é decidir o futuro antes que o caos decida por você. Eu conheço muita gente que vive apenas o momento, e as circunstâncias vão direcionando, vão levando, vão moldando qual é o caminho que essa pessoa tem que traçar, tem que trilhar. E eu, particularmente, não concordo com isso, respeito quem pensa dessa forma, mas eu acredito que nós somos decisores do nosso destino, nós somos decisores do nosso futuro. Nós temos a opção de fazermos a escolha, de decidir qual caminho irmos, né? Então, eu deixo para você aqui essa reflexão. O planejamento é decidir o futuro antes que o caos decida por você.
Tenho certeza que se você está aqui, é porque você não quer que o caos, as circunstâncias, os problemas, os desafios decidam por você. Então, você aqui tem total protagonismo para você decidir o que você quer para a sua vida. Beleza? Então, eu gostaria de iniciar perguntando como é que vocês estão, antes da gente começar o tema propriamente dito. Gostaria que vocês me sinalizassem aí como é que vocês estão. Thiago Azevedo, como é que tá? Thiago Roberto, como é que tá? Como é que foi a semana? Sandra, como é que você está, minha querida Angélica? Bom dia, Angélica. Como é que você está? Josi, tudo bom, minha querida? Como é que você está? Vilma, seja bem-vinda, Vilma. Diga aí como é que você está. Se quiser abrir o microfone, se quiser digitar, fica à vontade. Nós precisamos aqui dessa energia, desse compartilhamento de informação. Vai lá, Vilma. Bom dia a todos. Obrigada por essa manhã aí de aprendizado, que a vida é vivendo e aprendendo. E morremos e às vezes não aprendemos tudo, né? Às vezes não aprendemos. E é muito importante, essa parte de planejamento é muito importante. Às vezes a gente deixa, por não ter aprendido, né? Muito cedo, não ter esse hábito de planejar o dia a dia, a gente vai levando muito aleatório, né? Às vezes. E aí, aonde nos perdemos no caminho. E esse planejamento é necessário, você fazer ele e estar sempre revisando, né? Esse do dia de sábado aqui, às vezes eu vi umas 2 vezes e depois eu não estava vendo, não estava recebendo mais. E no sábado, às vezes de manhã, eu já levanto e vou para a feira, é o que eu estou falando, às vezes você vai aleatório, né? Você levanta e vai à feira bem cedinho, quando dá 8 e pouca que eu volto, nossa, eu esqueci que eu tinha que. Então, hoje eu fiz um planejamento de não ir na feira pela manhã tão cedo e entrar aqui. Então, obrigada a você, Jorge, o Tiago e todos aí. E esse planejamento ajuda sim, ajuda muito e é necessário, viu? Obrigada. Que maravilha, Vilma. Que bom saber que você decidiu, né, nessa manhã, continuar, né, dar continuidade aqui à nossa conversa de sábado aqui cedo, né, a nossa comunidade Máquina da Prosperidade. Parabéns pela decisão, realmente conte com a gente aqui e seja bem-vinda mais uma vez. Então, isso aqui que a gente está fazendo não é só mais uma aula sobre desenvolvimento pessoal. Esse é o momento em que você está sendo convidado a olhar para a sua trajetória, para a sua direção e para o seu momento de vida, beleza? Eu sempre trago aqui esses nossos primeiros avisos, né? Eu queria dar as boas-vindas aqui ao Thiago Azevedo, a Gisele, a esposa do Thiago, que são os novos assinantes aqui da Máquina da Prosperidade, a nossa comunidade que só cresce aí a cada semana. Seja bem-vindo, Thiago Azevedo, seja bem-vindo, Gisele. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, pode abrir a câmera, levanta a mãozinha aí, só para que começou a encher aqui o meu painel, e aí eu não estou conseguindo ver o rosto de todo mundo, tá? Então, quem quiser falar, só levanta a mãozinha aí para a gente abrir o microfone aí para vocês. Então, pessoal, aqui é o nosso espaço, né? É o nosso local, é o nosso ambiente, para que vocês interajam, falem, perguntem, tragam suas dores, seus desafios, dificuldades, suas percepções, porque aqui realmente nós estamos em comum unidade, como a Sandra gosta muito de trazer, e eu concordo, compartilho muito dessa sabedoria, que nós somos aqui uma comum unidade. Nós buscamos estar em unidade, em harmonia, nesse ambiente que procura e busca a todo momento, a todo instante, o crescimento aí de todos os nossos membros, participantes e toda a nossa comunidade crescendo junto. Então, tirem suas dúvidas, fiquem à vontade, tirem suas dúvidas durante a apresentação, no meio, no final. Podem ficar à vontade, levantem a mãozinha para a gente conversar, para a gente bater esse papo, tá bom?
E eu aproveito aqui para convidar vocês, a todos aqui, a compartilharem esse link dessa nossa Masterclass com aquela pessoa que você acredita que precisa de um auxílio de planejamento. Alguma coisa que seja essa parte de planejamento, de execução, de ação, de fasejamento, como eu gosto de brincar, compartilha esse link dessa live, dessa Masterclass aqui com essa pessoa, que provavelmente você vai estar ajudando essa pessoa a se desenvolver ainda mais. Beleza? Então, compartilhe aí, aproveita esse momento, pega esse link, vai lá no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo do futebol, no grupo das mães, por exemplo, compartilhe esse link lá e traz essa pessoa para dentro aqui da nossa comunidade, da nossa jornada, para você ser luz no caminho dessa pessoa. E hoje é dia de lançamento. A gente vai fazer um lançamento aqui hoje, toda semana. Nós estamos com essa programação de termos sempre uma novidade. A gente vai trazer um lançamento muito bacana, que com certeza vai fazer você virar algumas chaves aí para 2026. Então, já vai iniciar 2026 de uma forma muito mais extraordinária com esse lançamento que a gente vai fazer aqui ao final dessa nossa Masterclass. Tudo bem? E no dia 20, na próxima semana, nós teremos o lançamento da nossa Biblioteca da Prosperidade. A gente vai falar no dia 20 o que é essa biblioteca, o que contém, como é que você pode participar e o que você vai receber de informação e sabedoria dessa biblioteca. Então, tirem as suas dúvidas à vontade durante ou no final da apresentação. Nosso time está aqui para lhe auxiliar. Nós temos muita vontade, o nosso desejo é que você realmente cresça, que você se torne uma máquina da prosperidade. Nós, do nosso time da Máquina da Prosperidade, nós entendemos que todos nós somos máquinas da prosperidade. Nós somos engrenagens que têm a total capacidade de, unidos, né, juntos, a gente conseguir construir uma super máquina aí para transformar esse nosso Brasil. E como eu já comentei, e como sinalizo novamente, né, compartilhem essa jornada nas redes sociais, sigam os nossos líderes, os nossos membros, os nossos educadores aqui da comunidade, marquem e sigam os especialistas da máquina e sejam um canal de transformação para alguém ainda hoje. Beleza? Posso continuar? Tá tudo certo? Então, vamos lá. A gente vai trazer aqui, todo sábado a gente traz uma inspiração, todo sábado a gente traz uma passagem bíblica ou alguma passagem de algum livro importante que tenha realmente referência para a gente. E, como de costume, aqui nós temos uma pessoa que eu respeito muito, valorizo muito, e que traz essa palavra aqui para a gente de engrandecimento, de sabedoria, para que a gente inicie essa nossa Masterclass com a nossa fé ainda mais exaltada. E eu vou passar aqui a palavra e pedir para o Thiago Roberto vir aqui e trazer essa nossa inspiração do dia. Vai lá, Thiago. Muito bom dia, Jorge, obrigado. Essa é a nossa engrenagem principal da nossa máquina, né, que é a fé. E a inspiração que a gente traz hoje aí, né, já pode colocar o nosso versículo aí de Lucas 14, 28 a 30, né? Versículo totalmente voltado para um ensinamento de planejamento, que é o tema da Master de hoje, e que no versículo fala o seguinte, né? Qual de vós, querendo edificar uma torre, primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, esse versículo, Jesus estava falando para os seus discípulos, e Lucas retrata isso, né, nesses versículos, falando que Jesus fazendo um questionamento, né? Quem é que, ao construir algo, não vai verificar se tem os meios necessários para construir isso? Então, esse trecho da Bíblia que Lucas traz aí no Evangelho, trazendo essa lição de que tudo o que você for fazer na sua vida, você precisa verificar os meios, que é o planejamento. E isso é um ato de sabedoria. Não adianta você querer fazer algo se você não tem os meios necessários para chegar àquilo. Ou você até
já tem os meios necessários, mas não planejou o necessário do que vai precisar de cada coisa, de esforço, tempo, de pensamento, de pessoas que vai ser necessário ter junto na caminhada para alcançar algo. Porque aquela pessoa que vai construir uma torre, como o Lucas está falando ali no versículo, e você não tem os materiais para fazer a torre, você não tem um prazo, você não tem a mão de obra, você não vai chegar lá, você não vai construir. Então, a maioria das pessoas estão errando no planejamento, ao achar que planejamento é perder tempo, mas planejamento é um ato de sabedoria. É você parar, respirar, colocar no papel, na ponta do lápis, como a gente fala, né? De forma intencional, de forma que eu tenho esse objetivo para chegar, eu vou precisar disso, disso e disso, vou precisar desse tempo e eu vou precisar fazer isso. Amanhã vou precisar fazer isso, depois de amanhã isso, assim sucessivamente. Porque se você não tem os meios necessários, né, para alcançar, você não vai chegar lá, né? Você pode até ter a fé de que pode conseguir, o pensamento de que vai dar certo, mas se você não tem ação, você não vai alcançar, né? Deus não vai descer do céu e vai pegar na sua mão e vai fazer por você. Ele não vai conversar com sua família para você melhorar suas finanças. Ele não vai pegar na sua mão para você tomar uma decisão difícil e começar a fazer. Está totalmente na sua responsabilidade. Planejar, fazer e alcançar. Então, planejamento, né? O planejar, ele não é falta de fé. Você está planejando e acha que não vai alcançar e precisa planejar. Não é isso. Você só vai alcançar se você planejar. Você só vai alcançar se você planejar. É você entender que o chamado, a missão, o propósito, o objetivo, ele precisa do planejamento. E se você não respeita o seu chamado, o seu propósito, o seu objetivo, você não vai planejar. E planejar é fundamental. Então, quem não planeja, né, quem não faz esse planejamento, ele transfere para o futuro uma conta que talvez você não consegue pagar. Então, não adianta, não adianta. Se você está aí achando, não, é mais uma aula que eu vou fazer e vai mudar a minha vida, a aula vai dar o start. Mas a mudança de vida está nas suas mãos. E para você ver como planejar é um ato de sabedoria. Jesus, há 2025 anos atrás, ele deixou essa lição que foi registrada na Bíblia. É só você seguir o que Jesus determinou aí na palavra. Fechou? Maravilha, Tiago. Obrigado aí por esses ensinamentos, por essa tradução aqui, né, dessa palavra, essa interpretação dessa palavra fantástica, né? Qual de vós... Bom dia, Fabrícia, seja bem-vinda. Qual de vós, querendo edificar uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Depois que eu identifiquei, né, depois que eu li essa passagem, na realidade, o contexto todo dessa passagem na Bíblia, assim, eu virei uma chave na minha cabeça, porque muita gente tem aquele conceito, né? O amanhã, Deus pertence, Deus proverá, e aí acaba realmente jogando tudo para Deus, né? Não, Deus vai resolver, tá tranquilo, mas tem algumas coisinhas antes dessas passagens também. Quando eu entendi, por exemplo, a passagem do Deus proverá, né? Que antes de Abraão falar que Deus proverá, ele agiu. Ele foi para ação. Ele já tinha determinado, não, eu vou agir, porque eu sei que Deus vai prover, mas ele agiu. Né? Ele tinha uma idealização ali, né? E aí, quantas pessoas hoje aqui, que estão aqui ao vivo com a gente, que estão aqui assistindo essa nossa Masterclass gravada, esse ano começaram projetos e abandonaram por ausência de planejamento, né? Quantas pessoas começaram dietas e desistiram, por exemplo, por falta de um planejamento, alguns indicadores ao longo da jornada para você ir medindo se aquilo estava longe, próximo ou mediano.
Quantas pessoas começaram alguma coisa, alguma mudança, e de repente voltaram atrás? Essa semana eu e a Sandra e o Tomás e algumas outras pessoas aqui estavam conversando sobre queimar pontes, né? A gente sabe que quando a gente toma uma direção, inclusive é bíblico isso também, quando a gente tem muito forte uma coisa que arde dentro do nosso coração e da nossa mente, e que a gente já entendeu que a direção que a gente tem que seguir é essa, que a gente já tem um planejamento para ser seguido, mas a gente fica postergando, procrastinando isso, ou olhando para trás para ver continuar vivendo daquilo que a gente já fez, isso, esse novo planejamento, essa nova mudança, ela provavelmente não vai acontecer, ou vai demorar muito mais para acontecer, né? Então, muito bacana, muito maravilhoso esse nosso início aqui com essa passagem. E a gente já inicia aqui, na verdade, trazendo aqui para você um pouco da nossa visão. Ó, exige exatamente um fazejamento no dia a dia, exatamente. Já anota aí esse novo conceito de vida para você. Existe o planejamento e existe o fazejamento. Então, você tem que fazer, colocar em prática, agir, e essa é a nossa terceira e quarta camada da transformação, o planejamento e a ação. Então, a gente sempre está reforçando aqui para você a nossa visão, que é guiar pessoas a se tornarem integrais, pessoas íntegras realmente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente, para que vivam a vida que Deus sonhou para elas, certo? A nossa missão é transformar vidas por meio da clareza, do propósito, de um método, de disciplina e de um ambiente como essa nossa comunidade aqui. Criamos caminhos para que cada pessoa evolua por dentro e prospere por fora, transborde por fora. Então, a prosperidade ela começa a acontecer dentro de você. Não acredite, não pense que a prosperidade vai vir de fora, o teu ambiente vai ser próspero, aí então você vai ser próspero. Não. Ser feliz, vencer é uma escolha e ser feliz é uma decisão. Esse daqui é um dos meus lemas, inclusive, cunhei essa frase no livro que publiquei no ano passado. E então você é que decide ser feliz, decide prosperar dentro de você. E aqui um pouco dos nossos valores, né? Propósito acima da performance, verdade acima da aparência. Então, aqui ninguém está vivendo de aparência, a gente está vivendo exatamente aquilo que a gente, verdadeiramente, aquilo que a gente acredita, tá? Processo acima da promessa. Então, a gente acredita que tudo é processo. Sucesso não é um lugar onde você vai chegar. Prosperidade não é um ambiente onde vai chegar ou uma quantidade de dinheiro na sua conta bancária. É exatamente esse processo, esse dia a dia que a Vilma trouxe aqui para a gente agora há pouco, de vida, certo? Fé acima do medo, constância acima da emoção e comunidade acima da solidão. Beleza? Então, entrando aqui no nosso tema da Masterclass de hoje, que é planejamento e ação. A gente vai falar daqui a pouco sobre ação. Inicialmente, vamos falar sobre planejamento. E eu gostaria que você anotasse aí nas suas anotações, seu registro, no seu caderninho, o que não é planejamento. Tá? É muito importante, o óbvio precisa ser dito, né? Então, é muito importante que você entenda o que é planejamento, ok? E o que não é planejamento. Então, eu já deixo aqui para você anotar aí, escrever bem grande, tá? O que não é planejamento? Planejar não é garantir que tudo vai dar certo. Não adianta você acreditar que só porque você planejou vai dar tudo certo. E nós vemos uma constância, uma inconstância da vida. Então, não existe nada linear dentro. O ser humano nasceu, não existe mais nada linear. Tá? Então, planejar não é garantir que tudo dá certo. É estar mais próximo de um resultado mais certo. Mas não é isso. É decidir não viver mais no improviso. Esse é um dos conceitos. Ao longo aqui da nossa conversa, eu vou falar sobre vários conceitos, significados e contextos sobre planejamento, tá? Então, não é garantir que tudo vai dar certo, é decidir não viver mais no improviso. Então, eu já convido você a passar aqui a sua energia para mim. Você decide não viver mais no improviso em 2026? Você está decidido realmente? Coloquem aí no chat para a gente se conectar um pouco. Você está realmente decidido
a não viver mais o improviso em 2026. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do que não é planejamento, mas eu gostaria de fazer essa pergunta aqui para vocês. O que é planejamento, então? Além de decidir não viver o improviso. Ó, a Fabrícia, parabéns, Fabrícia. Você decidiu realmente não viver o improviso. Isso é fantástico, fantástico. A gente já comenta bastante aqui, quando você transfere essa energia para o mundo do que você quer, em palavras, em textos, escrevendo, você está começando a se conectar com esse futuro que você deseja, ok? Então, o que é... Maravilha, maravilha. O que é planejamento? Alguém poderia, além disso que eu falei aqui, vocês poderiam colocar no chat ou abrir o microfone se quiser. Thiago Azevedo fica à vontade, Gilma fica à vontade, Thiago Roberto, Sandra. O que é planejamento para vocês? O que vocês entendem como planejamento? Quando você escuta essa pergunta, fulano, Thiago Azevedo, o que é planejamento? Vilma, o que é planejamento? Fabrícia, Angélica, Josi, o que é planejamento para você? Para mim, planejamento significa paciência. Olha aí o conceito que a Fabrícia trouxe. Bacana. Pode ser, né? Também. Quando você tem um planejamento, ou quando você idealiza um planejamento, você sabe, você entende aquele tempo e você vai, né, em tese, ter paciência, porque você sabe já as etapas que você vai caminhar. Mas eu gostaria que vocês anotassem aí no caderninho de vocês um conceito que eu já trago na minha vida já tem mais ou menos uns 20 anos. Acredito que até mais, tá? Porque planejamento é muito parecido. O planejamento é decisão, é ação, verdade. É isso mesmo. É visualizar as nossas ações futuras. Perfeito, perfeito. E aproximadamente 20 anos atrás, eu comecei a estudar muito sobre planejamento e projetos. Então, nessa época, 2005, eu estava no meio da minha primeira pós-graduação, que é de gestão e segurança da informação. E a gente tinha muito planejamento dentro dessa estrutura. Foi então que eu fui apresentado a uma nova metodologia, que à época era nova, né? Tipo de gerenciamento de projetos, e eu entendi o conceito real de planejamento. Por isso eu quero que você anote aí, para que você tenha mais essa informação, mais esse conceito sobre planejamento. O que é planejamento, de fato, no conceito acadêmico, no conceito técnico, tá? Planejamento é uma união de atividades. Então, é uma união de atividades. São várias atividades, são várias ações, são várias tarefas. É uma união de atividades, ações e tarefas com objetivo, valor e prazo bem definidos. Beleza? Então, vou repetir. É uma união de atividades, tarefas, ações com um objetivo bem definido, com um valor bem definido e com um prazo bem definido. O valor aqui não é o preço, tá? Não é uma quantidade monetária, por exemplo. O valor é aquilo que agrega. Ó, ser constante no planejamento com revisão sempre. Perfeito, Vilma, é isso mesmo. Então, valor aqui não é uma unidade monetária, não é uma quantidade de números. Valor aqui é o que agrega dentro da sua vida, ou dentro de uma instituição, dentro de um ambiente, dentro daquele objetivo que você determinou. Então, repetindo, o que é planejamento? Uma união de atividades, tarefas, ações com um objetivo bem definido. Então, precisa ter um objetivo bem definido. Esse objetivo pode ser concreto, pode ser abstrato, pode ser um objetivo, por exemplo, melhorar a minha qualidade de vida. Isso é um conceito abstrato. Ou pode ser um objetivo concreto, comprar um carro, reduzir, emagrecer 20 quilos. Isso é um objetivo que você vai entender, vai sentir aquele objetivo sendo alcançado. Então, uma união de atividades, tarefas, ações, com objetivo bem definido, valor bem definido. O que aquilo agrega para aquela pessoa, para aquele ambiente? É o valor que vai ser agregado com aquele objetivo. E um prazo, ou seja, ele tem início, meio e fim. Você sabe quando é que aquilo vai ser concluído.
Tem muito planejamento, tem muitos objetivos que as pessoas traçam, como, por exemplo, 2026 eu vou emagrecer. Então, não tem muita razão, não tem muita relação com nada, né? Você pode emagrecer 100 gramas ou pode emagrecer 10 quilos. Se você chegar no final do ano e disser, eu emagreci 100 gramas, você cumpriu o seu objetivo. Mas, na realidade, aquilo não tem valor agregado nenhum para você, ok? Eu vou começar a academia. Não, você vai começar. Você chega lá, se matriculou, você pode dizer que já começou, por exemplo. Mas não tem nada muito bem definido. Tudo bem? Posso seguir aqui? Todo mundo conseguiu? Dê um joinha aí para mim, enquanto eu bebo uma água aqui. Se todo mundo conseguiu entender, se alguém tem alguma coisa para complementar sobre esse conceito de planejamento. Aí, maravilha. Beleza. Muito bom. Então, seguindo aqui, o que nós temos como chave da clareza? Nós também sempre traemos aqui aquilo que nós consideramos uma chave para virar aí na sua cabecinha, na sua mente, para que você tenha mais clareza, né? Planejamento é decidir quem você será, nesse nosso contexto aqui de desenvolvimento, ok? Desenvolvimento pessoal. A ação é provar isso todos os dias. Então, a gente está trazendo aqui a terceira e a quarta engrenagem, a terceira e a quarta camada da transformação, e a gente já introduz aqui a camada da ação. Então, planejamento é decidir quem você será. Então, olha só que interessante, que legal para você já começar a colocar aí no seu caderno, né? Quem é que você vai se tornar ao final de 2026? Em dezembro de 2026, quem é que o Jorge quer se tornar, quer ser ao final de 2026? E a ação é provar isso todos os dias. Então, todo dia eu preciso provar para mim se aquilo que eu estou fazendo está me aproximando daquela decisão que eu tomei de ser aquela pessoa, ou se o meu dia a dia está me afastando dessa decisão, desse resultado que eu decidi realizar ao longo de 2026. Faz sentido para vocês essa chave, essa virada de chave aí? Alguém conseguiu entender e sentir essa virada de chave? Planejar é decidir quem você será, e a ação é provar isso todos os dias. Então, anota também essa informação aí, para que fique claro. Eu colocaria bem grande isso daí na parede, no guarda-roupa, no espelho do banheiro, para todo dia eu olhar e dizer, e entender, né? Planejamento é decidir quem eu serei, e a ação é provar para mim mesmo isso todos os dias. Beleza? Então, nós falamos um pouquinho lá em cima sobre o que é planejamento. A gente só vai estender aqui mais um pouquinho sobre o que não é. Não é controle absoluto, não é prever tudo, prever o futuro, não é garantir resultados, não é eliminar os riscos e não é... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E não é... planejar não é garantir que tudo dará certo, é decidir não viver mais no improviso. Então, você planejando, esquece que você não vai ter o controle absoluto. Você vai ter muito mais controle, mas você não vai ter controle absoluto. Não existe controle absoluto. Tira isso da sua mente, se tranquiliza com relação a isso. Tira esse peso das costas de que você vai conseguir controlar tudo se você iniciar um planejamento, se você tem um planejamento bem definido. Não vai. Tá? Não vai. Não pense nisso. Você não vai prever o futuro, você não vai prever tudo. Existem muitas inconsistências que acontecem no meio do caminho de um planejamento, de um projeto, e por isso que acontece o que a Vilma acabou de falar, que é... Estão me ouvindo? Caiu aqui um negocinho, eu pensei que tinha parado. Então, você não vai conseguir prever o futuro. Existem inúmeras situações que acontecem no meio do caminho, no percurso, que vão fazer você fazer um ajuste de rota, tá? E a Vilma trouxe um ponto muito importante, que é a revisão. Então, a revisão do planejamento, do projeto, das ações, das tarefas, ela serve exatamente para você avaliar. Poxa, aconteceu uma inconsistência aqui, um caso um caso inusitado. Isso daqui, como é que eu vou fazer para contornar isso? Como é que eu vou fazer para desviar disso?
Então, você não vai conseguir prever tudo o que vai acontecer, mas você pode, sim, elencar muitas das coisas no planejamento que podem acontecer. A gente entende isso como probabilidades e combinações. Então, você combina uma potencial ação com a probabilidade dela realmente acontecer. Garantia de resultado e eliminar riscos. Você vai diminuir os riscos, mas eliminar os riscos você não vai, tá? Então, tira tudo isso da cabeça, fica tranquilo com relação a isso. Eu já fui muito aflito no passado, por conta que eu acreditava que o planejamento, com o planejamento eu ia ter um controle absoluto. Eu acreditava que eu ia prever tudo o que poderia acontecer. Eu até consigo colocar muitas coisas de previsibilidade, mas não consigo colocar todas, por exemplo. Eu, tem muitas e muitas histórias aqui que eu poderia contar, mas fica para um outro momento para a gente não se perder aqui na nossa master. E como vocês já sabem, aliás, quem veio aqui, está chegando aqui a primeira vez, como por exemplo a Vilma, nessa nova temporada aqui da nossa comunidade, ainda não viu essa matriz da prosperidade, que na realidade foi baseada na matriz de Eisenhower. Então, toda a nossa masterclass, você pode ter certeza que a gente vai falar sobre isso daqui, e essa é a nossa ferramenta padrão para que você coloque em execução, em ação, tudo aquilo que a gente vai trazer aqui de informação, conhecimento e sabedoria. Então, lembra, pega o seu papelzinho, pega a sua caneta ou o seu lápis, faz aí novamente os quadrantes, né? O quadrante do faça agora, o quadrante do agende, o quadrante do delegue, o quadrante do elimine. Entenda que existem as coisas não importantes e as coisas importantes, as coisas urgentes e as coisas urgentes. E ao longo da nossa conversa aqui, inclusive nessa nossa master, tem muita coisa prática. Então, você vai sair daqui realmente com um planejamento do que você precisa fazer nessas 4 engrenagens do poder, que são as nossas engrenagens da saúde, dos relacionamentos, das finanças e da fé. Tá? Então, rabisca aí, coloca aí no seu caderninho, no seu papel, esse quadrante, deixa um espaço bem grande para o fazer agora, deixa um espaço bem grande para o agende, deixa um espaço bem grande para o delegue, um espaço bem grande para o elimine, porque com certeza você vai colocar todas essas ações que você vai executar ao longo dessa jornada aqui, tá bom? E a gente já entra aqui na parte prática, tá? Então, aqui é vida real, como a gente sempre comenta, né? Não é enganação, a gente traz tudo da vida real. E a gente vai começar aqui com essa engrenagem da saúde. Então, se você se sentiu exausto ou está se sentindo exausto ao final desse 2025, é porque, olha aí, ó, poder da mentalidade financeira. Está aqui, viu? Estou com ele aqui, inclusive. Ó. Maravilha, boa lembrança, hein? Então, na engrenagem da saúde, o que pode ter acontecido de dor, dificuldade, de desafio que você precisa ou pode corrigir em 2026? Estou trazendo aqui alguns insights para você, tá? A gente falou sobre isso na primeira Masterclass de lançamento da comunidade, inclusive. Se você se sentiu exausto ou se sente exausto ainda nesse 2025, o que você sabe que precisa fazer agora para que o seu 2026 não seja? O que você tem que delegar? O que você tem que agendar e o que você tem que eliminar? Então, vai anotando aí, cansaço mental. Você sente ou sentiu em 2025 que você esteve com essa dor, essa dificuldade do cansaço mental? E o que você precisa fazer agora, hoje ainda, para resolver esse desafio, essa dificuldade, essa dor do cansaço mental? O que do cansaço mental, dessas ações, você vai ter que agendar? De repente, você está com um cansaço tão grande que talvez possa ser alguma coisa clínica. Então, você precisa agendar ali consultas. De repente, você precisa agendar ali um nutricionista. De repente, você precisa agendar uma sessão de terapia, uma sessão com um psicólogo. Então, essas são as ações que você precisa, de repente, fazer para resolver esse problema do cansaço mental. Dentro do cansaço mental, o que você pode eliminar, por exemplo? Será que o seu cansaço mental não está porque você está muito tempo com telas? Antes de dormir, você está ali com a tela, grudado na tela, e passa 1 hora, por exemplo, para você começar a dormir. Você está almoçando, conheço muita gente que almoça com o telefone aqui, está comendo aqui, isso vai te gerar um cansaço. Pelo menos nos olhos ali, com certeza mental também.
Falta de rotina, negligência de si mesmo. Será que você vem negligenciando a sua própria vida ao longo de 2025 e você toma essa decisão hoje? Pergunto, né? Você toma a decisão hoje de não negligenciar a si mesmo em 2026? O que você precisa fazer para que você não negligencie a si mesmo em 2026? O que você pode fazer hoje para não negligenciar? De repente, fazer uma lista de ações que você já percebeu que você vai se negligenciando, você vai deixando você para depois. Você coloca as outras pessoas na frente de você, né? Cansaço constante, sono desregulado. Esse daqui, pessoal, sem sombra de dúvidas, se não for o principal, é um dos principais fatores da saúde, tanto da mental quanto da física, tá? E eu vou trazer, inclusive, os insights que eu separei dos 4 quadrantes sobre esse sono desregulado, tá? Alimentação emocional. Você está comendo por ansiedade, está comendo, de repente, porque você está muito ansioso. Ontem e anteontem eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci numa loja. Na verdade, foi lá, inclusive, que eu estava conversando com ela, que uma pessoa de 36 anos, nova, e ela estava me relatando, não conheci, estávamos sentados aguardando ser atendido, e a pessoa me declarou que ela, na nossa conversa, ali no desenvolvimento da conversa, declarou que ela tinha ansiedade, e ela dizia naquele momento que ela estava com fome. E aí eu comigo aqui pensando, não, essa pessoa provavelmente não está com fome, ou ela está com sede ou ela está ansiosa, né? Muitas das coisas, muitos dos momentos que a gente sinaliza para a gente que a gente está com fome, na realidade a gente está com sede. Muitas vezes a gente não sabe disso. Isso aí estatisticamente já foi comprovado, cientificamente já foi comprovado. Mas é claro que a ansiedade, ela gera essa necessidade de alimentação, por isso que eu estou trazendo aqui a alimentação emocional. Sedentarismo. Isso daqui, novamente, pessoal, são as dores, as dificuldades que eu estou ajudando você a se lembrar que pode ter acontecido ao longo de 2025 com você e que você hoje está decidindo que alguma dessas coisas ou todas elas você não quer levar para 2026 e você vai desenvolver aqui, vai colocando, já escrevendo aí, se essas dificuldades, essas dores, você precisa colocar dentro do quadrante, lá dos quadrantes da matriz da prosperidade, tá bom? Procrastinação, autoabandono, baixa autoestima, neblina mental, desconexão, sobrepeso e sintomas de estresse e sentimento de impotência. Então, essas são as dores que você pode olhar, tá? Vai anotando aí, anota as principais dores que você acredita que precisa solucionar para 2026, ok? E aí eu sugiro, tá? Que você pegue cada dor dessa que você tem em relação à saúde e faça uma folha com a matriz da prosperidade. Então, por exemplo, pega lá, baixa autoestima. Então, você vai construir uma página da matriz da prosperidade só sobre baixa autoestima. E quais são as ações que você precisa executar agora sobre a baixa autoestima? Quais ações que você vai agendar sobre a baixa autoestima? Quais ações que você vai delegar sobre a baixa autoestima e quais ações você vai eliminar sobre a baixa autoestima? Ok? Mas como eu falei, você aqui sai com um planejamento prático. Então, eu trouxe aqui um exemplo prático sobre o sono desregulado, porque eu sei que essa é uma dor, uma dificuldade, um desafio muito grande para 90%, 95% das pessoas do nosso Brasil, certo? Então, para te ajudar e adiantar aí o teu planejamento, para você começar a fazer o seu planejamento agora sobre o sono desregulado, como regular ele, eu trouxe aqui algumas ações que você pode fazer agora, que é o quê? Definir o horário fixo para dormir. Primeiro ponto, ok? Então, defina de fato, decida de fato. E definir e decidir não é, eu acho que eu vou dormir 10 horas, eu acho que eu vou dormir 10 e meia. Não, é você decidir. E aí você reunir todo mundo da casa, que você tem aí, seus familiares, amigos, para dizer, olha, é o seguinte, o meu horário de dormir vai ser às 9 horas da noite. E aí você vai colocar um alertazinho no seu telefone para lhe alertar 8 horas da noite, por exemplo, que você tem que dormir às 9. Para você fazer uma outra coisa que está aqui,
é criar a rotina da higiene do sono. Ou seja, não é para a maioria das pessoas que têm dificuldade de dormir, não é só chegar, deitar e dormir. É claro que tem muita gente que acontece isso. Eu não sou uma dessas pessoas, por exemplo. Eu preciso fazer essa higiene do sono, porque senão eu fico pensando em um monte de coisa, e ainda mais se eu for lá e ficar rolando o celular. Aí é que eu não vou conseguir dormir mesmo. Então, definir o horário fixo para dormir, criar a rotina de higiene do sono. Então, se você vai definir que você vai começar a dormir 9 horas, isso quer dizer que você tem que deitar 8 horas, por exemplo. Então, você vai colocar lá um alarme para você deitar 8 horas. E é o seguinte, pessoal, se você tem a dificuldade, eu acredito que a maioria das pessoas tem a dificuldade de se lembrar das ações, coloca um alerta no telefone. Então, você tem aí uma ferramenta gigantesca, que é o seu telefone, que você pode chegar lá e colocar todos esses alertas, para que isso lembre você. Mas quando você estiver, por exemplo, acontece muito, eu estou em reunião muitas vezes à noite, e aí a gente vai perdendo tempo, a gente vai conversando, e o tempo vai passando, e daqui a pouco acende um alerta aqui para mim, que é horário de dormir. Lembrei disso, e aí eu vou chegar aqui para as pessoas que eu estou na conversa, dizer, pessoal, obrigado aí, eu estou precisando, vamos se encaminhar aqui para o final da nossa conversa, da nossa reunião, por conta disso. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante, tá? Não pense que isso é perfumaria, tá? É frufru. Isso aqui dá certo, tá? Então, as coisas básicas dão certo. Reduzir telas 45 minutos antes. Então, como eu comentei, você já decidiu a hora que você vai dormir, 9 horas da noite. Colocou lá o seu alerta para você ir deitar às 8 horas da noite. Deitar é estar com o ambiente todo pronto para você começar a dormir. Não é que você vai deitar lá e vai começar a rolar a tela do celular, tá? Não é isso. E aí, reduzir telas 45 minutos antes, ou seja, não vá para a cama com um celular, porque senão você não vai conseguir dormir. Preparar o ambiente, luz, silêncio, temperatura. Então, isso tudo é necessário, porque se você tem essa dificuldade, dificilmente vai acontecer de você conseguir solucionar isso não fazendo dessa forma, ok? Em relação ao sono desregulado, o que você vai precisar agendar, na minha ótica aqui, tá? Como sugestão. Consulta com um psicólogo ou um neurologista, avaliação médica, reorganizar a agenda noturna. Então, se você é uma pessoa que hoje tem o costume, o hábito de dormir ou se deitar 11 horas, meia-noite, e você quer ter esse sono regulado, essa qualidade de sono, essa renovação que o sono traz para a sua vida, eu vou lhe dizer que quando eu tenho boas noites de sono, o meu outro dia, com certeza, ele é extraordinário, porque eu estou com tudo renovado. O sono é o que faz a limpeza, né, do corpo, do organismo. Então, se você não tem isso constante, você vai continuar com muita coisa errada dentro do seu organismo. Então, fazer uma avaliação médica é muito interessante. Fazer um acompanhamento psicológico. Fabrício, eu estou reconhecendo que faço isso com meu filho. Aí sumiu aqui. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. E foi interessante essa informação que a Fabrícia trouxe. Estou reconhecendo que faço isso com meu filho mais novo. Ele fica relutante, mas eu sei que é o melhor para ele. Mas comigo eu não faço. Isso tá, legal, Fabrício. Que bom que você reconheceu isso. E isso a gente coloca ali naquela baixa, talvez não na baixa autoestima, mas falta de rotina, negligenciando a si mesmo, né? Como a gente comentou. Então, é muito interessante você fazer uma avaliação médica. De repente, você pode estar com os seus níveis de vitamina necessárias, por exemplo, para a indução do sono, baixas, né? Por exemplo, a gente, depois de uma certa idade, 30, 35, 40 anos, a gente diminui a produção de algumas vitaminas, por exemplo, magnésio, ômega, e aí, de repente, você pode estar com uma baixa incidência de vitaminas e isso vai dificultar a questão do início do seu sono ou a qualidade do sono. Reorganizar a agenda noturna, como eu já comentei, né? Planejar horários de jantar e descanso. Então, exemplo, né? Se você determinou que você vai dormir às 9, você tem que deitar às 8.
para você deitar às 8. Vou já repetir. Para você dormir às 8, você não pode ter jantado às 7h50, por exemplo. Ó. Tá, eu vou repetir, Thiago. Então, se você for jantar comida às 7, olha, para ter uma vida saudável, se deitar cedo, o sono é exatamente isso, viu? Parabéns. Então, se você vai se deitar às 8, você não pode jantar às 7h45. Você vai deitar vai ficar todo inchado em cima da cama, né? Então, você vai ter que organizar o seu jantar, o horário do seu jantar, o horário desse descanso, desse intervalo ali entre o jantar. Eu sei que tudo isso daqui na cabeça de vocês pode estar pensando assim, mas como é que eu vou jantar às 7h30 da noite? Como é que eu vou jantar às 7 horas da noite? Porque se eu chego em casa às 8, isso tudo é reorganização, pessoal. Se você está decidindo que o seu 2026 vai ser diferente, você vai ter que dizer não para muita coisa, tá? Na realidade, eu não coloquei aqui, mas a palavra de ordem para que isso aconteça é não. O Joel J, inclusive lá na formação de mentores que eu tive com ele falou muito isso. Tudo é não, tudo é não, tudo é não. Ah, não sei, é não. Ah, talvez, é não. Entendeu? Então, é assim, você precisa decidir o que você quer para a sua vida, e não aquilo que o mundo quer que você queira para a sua vida. Por isso que, quando você determina e traça a sua direção, o seu planejamento, a sua rota, nesse percurso, você vai ver que vai vir muita coisa para te tirar desse caminho. Na realidade, é exatamente isso que acontece. Quando você decide uma coisa, vai vir um monte de informação, um monte de contexto, um monte de outras ações para que você talvez não faça aquela coisa. E aí é você que vai decidir qual vai ser o tamanho da tua força para continuar naquele objetivo. Tá bom? Vou repetir a parte do agendar, Tiago, consulta com psicólogo ou neurologista, avaliação médica, reorganizar a agenda noturna, planejar horários de jantar e descanso. Claro que isso aqui é exemplo, tá? Você pode colocar outras coisas aqui. Isso aqui vai desencadear uma gama de tarefas e de outras ações. Então, isso daqui é só um exemplo, tá bom? Beleza, Thiago? Conseguiu anotar? Dá um joinha aí. No quadrante do delegar, tá? O que, em termos de sono desregulado, em termos de qualidade do sono, o que você vai delegar? Você vai delegar tarefas noturnas. Exemplo, eu, por exemplo, tenho filhos. E todo mundo sabe que é uma coisa que precisa de muita atenção, né, de muita dedicação para você conseguir colocar os filhos para dormir. Mas tem situações em que, por exemplo, pode ser que você não precisa fazer isso todos os dias. Você pode delegar 3 dias, 4 dias. Né? De repente, isso faz parte. De repente, isso pode fazer parte da sua rotina, tá? Então, eu não consigo dormir às 9 porque eu tenho que fazer tal coisa às 8h30. Será que essa tal coisa que você tem que fazer às 8h30, será que ela não pode ser delegada? Será que você não pode passar essa ação, essa missão para outra pessoa, tá? Dividir responsabilidades familiares. Isso é o que eu acabei de falar aqui. Só que se você tem uma família maior, se existem mais pessoas dentro do seu ambiente, então você vai dividir as responsabilidades para não ficar tudo com você, ok? Para que você possa realmente fazer aquilo que é importante e necessário para você, para que você consiga ir dormir no horário que você determinou. Antecipar atividades do dia seguinte, tá? Então você pode delegar algumas atividades que você vai fazer no dia seguinte para você se despreocupar sobre aquelas atividades, beleza? E no quadrante do eliminar, em relação ao sono, a qualidade de sono, eliminar o uso de telas à noite, comer após determinado horário, ou seja, você vai eliminar aqui, depois das 8 você não vai comer mais. Ou você vai tomar, sei lá, uma vitamina, um lanche, um chá, alguma coisa que não vai te deixar mais difícil de entrar no sono. Conteúdos estressantes antes de dormir. Então, conheço muita gente que antes de dormir vai, de repente, ver um jornal e o jornal só tem desgraça, só tem catástrofe. Aí aquilo a pessoa consome, internaliza, né? Então, aquilo que vocês já sabem é que
Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Então, se você está vendo uma notícia do ruim, que morreu não sei quem, que não sei aonde foi bombardeado, que não sei o que vai se acabar, aí você está internalizando aquilo, você vai sentir aquilo de alguma forma. De alguma forma aquilo vai te movimentar por dentro. Hábitos que sabotam o descanso. Então, você já está deitado, mas você, de repente, como eu comentei aqui, vai ver uma notícia, de repente você vai estar com o seu cônjuge ali e vai começar a conversar sobre uma coisa que, naquele momento, não é interessante nem produtivo, porque vocês vão entrar numa seara de discussão, de repente você vai entrar numa seara de discordância de informação e aquilo vai elevar ali o teu nível de cortisol e com o nível de cortisol alto você não consegue dormir, entendeu? Então, eu queria perguntar aqui para vocês, faz sentido isso que eu trouxe aqui para vocês, em termos do sono? Sim ou não? Dá um joinha aí para gente. Beleza, Thiago? Obrigado aí, ó. Angélica, sim, sim, sim. Josi, beleza. Fabrícia, sim. Maravilha, maravilha. Esse é o objetivo, pessoal. Trazer realmente um plano para vocês executarem. Então, vou passar aqui vida real das finanças agora. Peço que vocês anotem um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo para a gente concluir. Então, nas finanças, nós temos gasto emocional, muita gente que gasta por conta da emoção, por isso precisa, de repente, no quadrante ali do agendamento, fazer realmente um acompanhamento psicológico. Falta de clareza sobre as finanças, então o que você pode, por exemplo, colocar no quadrante de agora, de fazer agora, nessa falta de clareza, né? Ter organizado as despesas e as receitas. Desorganização vai também em linha com isso, né? O que você vai agendar em relação à organização? O que você vai eliminar em relação à desorganização? Apagando incêndios. Você é aquele que vive o dia de amanhã antecipado, porque você sabe que amanhã vai ter que apagar o incêndio da dívida tal, ou do cartão de crédito, ou do empréstimo. Como que você avalia que pode solucionar esse apagando incêndios aí, dentro dos 4 quadrantes, né? Promessas não cumpridas, dinheiro insuficiente, como é que você organiza a matriz da prosperidade em relação ao dinheiro insuficiente? Então, você vai fazer agora, você vai definir qual é o dinheiro necessário para determinadas classes dentro do teu orçamento. Você vai agendar, por exemplo, que você vai assistir o vídeo X e o vídeo Y no YouTube para você absorver mais conhecimento e informação sobre como resolver esse dinheiro insuficiente. No delegar, por exemplo, você vai, de repente, delegar para um assessor, para um consultor, para um educador financeiro, para um planejador financeiro, que ele liste por que você, ou como que você não consegue ter o dinheiro necessário. Enfim, são várias ações aí. O medo da conta bancária, conheço muita gente, e esse daqui é muita gente mesmo, que nem abre o extrato da conta para não ver que saiu tanto dinheiro, que gastou não sei quanto, nem abre o cartão de crédito na semana para não saber que gastou tanto, né? Quer que aquilo ali suma de alguma forma, e não vai sumir, tá? Vergonha financeira, tem muita gente que não compartilha, não conversa sobre as suas finanças com o familiar, com o parente, com o cônjuge, ou com um educador financeiro, por exemplo, porque tem vergonha, né? Então, poxa, coloca lá nos quadrantes lá, vergonha financeira. O que eu preciso fazer agora para perder essa vergonha financeira? O que eu posso agendar para perder essa vergonha financeira? O que eu posso delegar? O que eu posso eliminar? Estresse com dívidas, planejamento zero, dinheiro some. O que eu posso fazer agora para entender por que o meu dinheiro some? Avaliar o meu extrato, avaliar as categorias dos meus gastos. Dependência do cartão de crédito, né? Como é que você coloca isso dentro dos quadrantes? Então, piloto automático, em termos financeiros, você está no piloto automático, sem reserva, conflito em casa, fracasso financeiro, comparação constante. E aí eu trouxe um exemplo prático aqui para você fazer o seu planejamento usando a matriz da prosperidade para a questão de desorganização orçamentária. Então, o que você vai fazer agora, hoje ainda?
você vai mapear receitas e despesas. E aqui, pessoal, as pessoas que são perfeccionistas, que são detalhistas, não precisa você saber, por exemplo, o que você gastou com bombom, o que você gastou com R$ 10 da feira. Não é assim também, tá? A gente vai fazendo o macro e depois a gente vai no micro. Mas o objetivo é ter um mapeamento, não é um detalhamento minucioso, tá bom? Anotar os gastos reais, cancelar gastos desnecessários. Difícil, né, Vilma? Precisa ver com constância financeira. Você sabe que você tem um assessor financeiro privado aí, particular para você. É só lançar a mão dele. Então, cancelar gastos desnecessários. Isso daí, vou dar um exemplo. Stream de vídeo. Tem gente que tem o HBO Max, o Netflix, o Paramount, o Disney Plus enfim, tem 15 streams de vídeos. E aí a pessoa consegue ficar em casa, às vezes, 3, 4, 5 horas por dia. Então, se ela consegue ficar em casa, ou seja, ela passa mais tempo fora de casa do que em casa, como é que a pessoa vai conseguir assistir todos esses streams? Então, cancelar gastos necessários, de repente, você pode lá listar quais são todos os seus streams de vídeo. De repente, você paga uma conta de internet em casa e uma conta de internet no celular. De repente, você pode unificar isso, ter bônus e diminuir a conta, o valor do plano. Já fiz isso muito com os nossos vencedores de assessoria. Então, isso daí é muito possível, tá? Criar visão clara do mês seguinte. Lembra, se você chega no final do mês, o Thiago Roberto bate muito nessa tecla. Se você chega no final do mês e faz uma catalogação de tudo que você gastou no mês passado, nesse mês, você está só confirmando o que você já fez. O objetivo aí é que você projete o seu futuro. Então, tem essa visão clara do mês seguinte. E eu vou lançar mais ainda. Tem uma visão clara da sua semana seguinte. Então, comece ali, de repente, amanhã, ou hoje é um bom momento para você fazer isso daí. Como é que vai ser os meus gastos da semana que vem? Na segunda eu tenho que fazer o quê? Na terça eu tenho que fazer o quê? Na quarta? Eu sei que domingo que vem eu tenho que fazer um churrasco com a minha família. Poxa, então já tenho que reservar aqui X para comprar carne, X para isso, X para aquilo. Entendeu? Então, não adianta. Tem que fazer isso. Se você não fizer, você dificilmente vai chegar no resultado. Aí, o que é agendar? Né? O que você vai agendar? Planejamento financeiro de 2026. Um ótimo momento para fazer esse planejamento. Que nós estamos aqui no final do ano, né? 2025, iniciando 2026. Você vai agendar como que você vai criar a sua reserva de emergência, como que você vai organizar as dívidas, você vai definir um acompanhamento mensal para isso. Tal dia do mês você vai fazer uma revisão geral do seu orçamento mensal. O que você vai delegar? De repente, delegar para um apoio profissional que você precisa. Você sabe que aqui dentro da nossa máquina, você tem assessorias financeiras, consultorias financeiras e mentorias financeiras. Então, se quiser depois, pode entrar em contato com a gente, que com certeza você vai entender como é que isso funciona. Ferramentas de controle, por exemplo, a gente tem dentro da nossa assessoria financeira um aplicativo chamado Meu Vista, que você vai ter lá muitas informações automáticas sobre o seu orçamento. Conversas financeiras em família, isso daqui é necessário, tá? Então, entenda que todas as pessoas que compõem a sua família, seja elas quais forem, elas são parte orçamentária, elas são contas orçamentárias. Se o seu filho, por exemplo, você paga a educação, você paga a saúde, você paga o transporte, você paga o lazer dele, ele é uma conta orçamentária dentro do seu orçamento. Então, se ele tiver uma idade que você pode... Eu acredito que todas as idades são idades para falar sobre educação financeira. Eu falo sobre educação financeira com o meu filho que tem 6 anos e eu não comecei quando eles tinham 6, eu comecei quando eles tinham uns 3, 4 anos, mais ou menos. Então, é claro que você vai medir, você vai dosar a informação que você vai passar para essa pessoa, tá bom? O que você vai eliminar? Compras por impulso, por exemplo, uso inconsciente do cartão de crédito no caso, e a comparação financeira e a negação da realidade. Tem muita gente que nega a sua própria realidade financeira. Não, eu gastei isso por causa disso. Começa a colocar argumento, justifica, e no outro mês faz da mesma forma, e no outro mês, e entra ano e sai ano, ela está do mesmo jeito,
negando a realidade dela, de que ela vai conseguir resolver ela vai ter uma melhoria, ela continua negando. Então, eliminar essa negação financeira é um dos passos, para mim, essenciais dentro da organização de ações para a solução aqui da parte financeira. Visão real e prática. Vocês estão ainda aí, pessoal? Dê um joinha aí. Todo mundo quietinho. Beleza, olha aí, ó, legal. Vamos para a visão real e prática na parte de relacionamentos. A engrenagem que a Josi devora aqui. Conflitos constantes, falta de tempo, não se sentir ouvido, falta de qualidade afetiva, sentir-se só. Então, se você reconhece algumas dessas duas dificuldades ao longo de 2025, e coloca também lá no quadrante, na matriz da prosperidade, esse item e o que você vai fazer em cada quadrante para resolver cada item desse, tá bom? Conversas difíceis, então você é daquela pessoa que evita, né? Aquelas conversas difíceis que precisam acontecer com uma pessoa no trabalho, com uma pessoa dentro de casa, com um familiar. Anota como é que você vai resolver isso. Desconexão emocional, ser incompreendido, cansaço por carregar tudo nas costas, falta de comunicação assertiva, relações desgastadas, falta de apoio emocional, culpa por não ser presente, discussões repetitivas, falhar em limites saudáveis, tentar agradar a todos, se fechar emocionalmente e sentir que não faz parte. Todas essas são dores, dificuldades, desafios relacionados à parte dos relacionamentos e das relações. Então, um exemplo prático de como é que você pode colocar, por exemplo, no seu fazer agora, conversas necessárias. Já anota aí, eu preciso ter uma conversa necessária com a minha esposa, eu preciso ter uma conversa necessária sobre esse tema com o meu esposo, com o meu filho que está lá na Austrália, com a minha mãe, com o meu pai. São conversas necessárias nessa engrenagem do relacionamento, das relações. Presença real. Então, de repente, você vai fazer agora, você vai definir, né? Quais são os momentos que você vai ter uma presença real com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com a namorada, de repente com a noiva, enfim. Você vai definir, né, como é que vai acontecer essa presença real. Limites claros. Então, você vai colocar limites claros para esses relacionamentos. De repente, você está com um relacionamento com pessoas... tem dificuldades, desafios com a relação com pessoas que são um pouco mais distantes e que você não colocou limites claros. Então, você vai colocar esses limites claros. Ok? Por exemplo, exemplo de ações de semana, tá? Por exemplo, eu não vou fazer determinada coisa com essa pessoa tal dia, ou eu vou fazer determinada coisa com essa pessoa tal dia, ok? Escuta ativa. Então, eu gosto de falar com os meus filhos e dizer o seguinte, abre o ouvido, né? Então, olha, abre o ouvido para você realmente escutar e entender aquilo que a pessoa está querendo dizer, porque a nossa interpretação muda e gera muito ruído na relação, porque a gente consegue entender até o limite da nossa percepção. Então, abre o ouvido para você ter uma escuta mais ativa. O que você vai agendar em relação aí aos relacionamentos? Tempo de qualidade, como eu comentei, eu quero ter mais tempo de qualidade com o meu filho. Então, eu vou jogar bola com ele aos sábados à tarde na quadra. Eu quero ter mais tempo de qualidade com a minha esposa. Então, eu vou reservar na sexta-feira ou no sábado, das 6 da tarde até as 10 da noite, para que esse momento fique só para ela. A gente vai assistir um filme, a gente vai na praça, a gente vai no cinema. A gente vai definir o que a gente vai fazer, mas o tempo eu já defini. Conversas profundas. Então, você vai agendar aquelas conversas que são um pouco mais prolongadas, que de repente você tem que ter com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com a sua esposa. Então, agenda isso daí. Terapia ou aconselhamento. Muito importante isso daqui, tá, pessoal? Eu digo o seguinte, não. Eu tenho uma pessoa que ela é terapeuta aqui em Manaus, que ela diz o seguinte, terapia ninguém precisa, todo mundo merece. E eu concordo com ela, tá? Nós merecemos terapia, acompanhamento, esses aconselhamentos, tá bom? Então, procure agendar isso. Eu vou ver ainda se está ativo, mas existe
um tipo de acompanhamento psicológico que ele é online e é baratinho, R$ 50, se não me engano, R$ 60 por consulta. E dá muito para você começar. Talvez não dê para você resolver um problema grandioso, né? Um desafio grandioso, mas para você começar a ter um acompanhamento, entender como é que funciona. Tem muita gente que nunca viu como é que, não sabe nem como é que funciona um acompanhamento terapêutico, e aí talvez seja interessante você entender um pouco mais melhor sobre isso na prática. O que você vai delegar? Tarefas domésticas, responsabilidades acumuladas e excesso de demandas externas. Então, o externo, ele mexe muito com as suas emoções internas. Então, você pode delegar muita coisa que, de repente, você faz hoje e que você não precisa fazer. Pode ser outra pessoa, mas que você, ali, pelo controle, pela necessidade de querer estar controlando tudo, aquilo ainda está com você. E, de repente, você tem que deixar aquilo fluir. Você tem que deixar a coisa acontecer. Eu comento muito com os meus amigos, né, que são da mesma idade que eu, que muitos deles, inclusive, já têm filhos que já estão grandes. Eu comento muito que, poxa, tem situações em que o filho precisa decidir por si só. E eu já faço isso hoje com os meus filhos com 6. Imagina quando eles estiverem com 20, com 18, sei lá, com 15. Porque a vida, ela é individual, as escolhas são individuais. A gente, enquanto eu, pelo menos, penso assim, né, que eu, enquanto pai, eu preciso educar e ensinar até um determinado momento da vida para que eles possam tomar as decisões por si só. E eu sei que isso é difícil, mas é uma das coisas, por exemplo, que eu aconselho com relação a essa parte de delegar, né? Então, o que você pode eliminar? O silêncio tóxico, muitas vezes você está com uma dificuldade, está tendo muito ruído na comunicação, no relacionamento, e você se fecha. Você não fala, você não consegue externar aquilo que está acontecendo com você. E isso, muitas vezes, pode ser tóxico para você. Opa, passei aqui. Deixa eu voltar aqui. Silêncio tóxico, evitação de conflitos, relações que drenam energia e a culpa constante. Então, esses, na minha opinião, são itens que você pode eliminar com relação à engrenagem ali da saúde, ou dos relacionamentos. Essa parte aqui da fé eu vou pular, tá? Porque senão a gente não consegue concluir aqui no tempo certo. Passar aqui só essa parte dos quadrantes do exemplo prático, né? Então, dentro da parte da fé, o que você pode fazer agora? Prática espiritual diária, oração, meditação, reflexão, reconhecer a identidade de valor, exercício de gratidão. Isso daqui ajuda bastante. Todo dia você fazer um exercício de gratidão, fazer uma anotação. O que eu sou grato hoje? O comum eu sou grato por estar vivo, por estar respirando, por estar vendo compartilhando, né, esse céu maravilhoso, esse sol e tal. Mas quando você vai anotando mais, você vai vendo que tem mais especificidade. O que agendar? Estudos espirituais, comunhão, mentorias, momentos de silêncio e conexão. O que você pode delegar com relação à parte da engrenagem da fé? Cargas emocionais desnecessárias, culpa que não pertence mais, de não pertencimento, né? Expectativas irreais. E o que você pode eliminar? Autossabotagem, pensamentos limitantes, narrativas de fracasso e desistência antecipada. Beleza? E aí, só para ilustrar, né, o que a gente já fez, então a gente já passou pela engrenagem, pela camada do propósito, semana passada pela camada do autoconhecimento, hoje pela camada do planejamento, pela camada da ação, e a gente vai falar na próxima semana das relações, que a Josi vai trazer esse tema, eu vou já trazer um pouco sobre ele também, e para encerrar ainda em 2025, acredito que dia 27, a gente tem isso mesmo, Vilma, é isso mesmo. Acredito que no dia 27 a gente vai ter a Masterclass sobre a saúde mental e física. Beleza? Então, se encaminhando aqui um pouco mais já para o nosso finalzinho, o planejamento não elimina o medo, ele ensina a agir apesar do medo. Então, tem muita gente que não começa uma coisa porque tem medo de o que vai acontecer, o que pode acontecer.
e por isso nunca começa, tá? E tem muita gente que pensa que eu vou planejar e vai acabar com o medo das ações que eu tenho que tomar. Não vai, tá? Mas o planejamento não elimina, mas ele vai ensinar você a agir apesar daquele medo que você sente. Então, eu entendo que a coragem, ela vem com a experiência, ela vem com o conhecimento, com a informação e com a sabedoria de continuar agindo. Beleza? Faz sentido isso daí? Então, como que você pode alavancar o seu planejamento em 2026? Tendo um método, tendo um ambiente certo, tendo uma constância, que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje, tendo o suporte de pessoas como eu, como a Sandra, como a Josi, como o Thiago, como a Angélica, que estão aqui para auxiliar todos nessa evolução e crescimento, e tendo essa direção, beleza? E aí, onde é que você encontra tudo isso? Dentro da nossa comunidade, tá? Isso aqui existe tudo dentro da nossa comunidade, desse lugar que nós idealizamos aqui para que todos possam estar em comum união, em comum unidade. A nossa comunidade, ela entrega grupos temáticos, mentorias coletivas semanais, protocolos, materiais exclusivos, ferramentas, eventos mensais, suporte, acompanhamento, a ambiência e a biblioteca da prosperidade, além de outros bônus, tá? Então, para quem ainda não é membro, é apenas nesse período de dezembro nós estamos com essa condição especial, que é 12 vezes de R$ 49,70 ou 497 à vista. Então, o sábio, ele sempre pergunta, e agora eu preciso da ajuda de vocês, preciso que a gente, se caso tenham alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, agora é o momento da gente dialogar um pouco mais de dúvidas. Tivemos muita interação aqui hoje, graças a Deus, graças a vocês. Parabéns por terem compartilhado tanta coisa aí. Quem quiser levantar a mão, fica à vontade, ó. Esse material vai ser enviado. Então, Fabrício, esse material aqui ele é enviado para os nossos assinantes, já assinantes da comunidade. Mas a gente pode conversar um pouquinho depois. Talvez a Sandra converse com você e eu também posso ir conversar com você. Tá bom? Beleza? E qual que é o lançamento da semana? Lembra que eu falei que a gente ia ter um lançamento, né? Então, me dá mais 5 minutinhos para a gente falar sobre esse lançamento rapidinho, que é o Planner da Prosperidade, ok? Que é isso aqui? Todo ano eu tenho uma lista de coisas que eu já fazia de forma aleatória. Então, eu pegava uma agenda e colocava lá. Qual é a minha frase do ano? Eu colocava lá. Por exemplo, a frase desse ano é a mudança é uma porta que se abre por dentro. Essa é a frase do meu ano. Em janeiro eu fui lá e coloquei essa frase. E aí eu tenho as ações do mês, as ações importantes do mês, quais são as habilidades soft skill que eu quero executar nesse mês, qual que é a minha frase da semana. Além da frase do ano, eu tenho a frase do mês, eu tenho a frase da semana. Então, eu já venho há mais de 5 anos idealizando um planner para que eu possa seguir durante o meu ano. Ok? Então, eu venho construindo isso nesses últimos mais de 5 anos, inclusive. E aí, o que aconteceu? Ao longo desse ano 2025, muita gente veio comigo e me pedindo, Jorge, como é que tu faz para organizar as tuas atividades? Jorge, como é que tu faz para fazer isso? E eu vou dizendo, olha, segue isso daqui, eu vou encaminhar uma parte do meu plano. E aí, o que eu percebi? Que isso era uma necessidade de muita gente. Inclusive, no meio desse ano, alguns clientes, né, em junho, julho e agosto, muitos clientes que eu já tenho de assessoria, muitos vencedores de assessoria, estavam com a dificuldade de ter alguma coisa real, alguma coisa realmente que ele pudesse escrever. E aí, então, eu peguei o meu plano, idealizei ele e enviei para ele imprimir e encadernar, assim como está esse daqui, ó. E aí ele pudesse realmente escrever lá as questões financeiras e outras coisas também. Então, eu pensei assim, poxa, será que seria interessante eu idealizar um planner profissional para passar para a nossa comunidade, para passar para os nossos assinantes? E aí eu idealizei que sim, e aí nós construímos esse planner aqui. Vamos ver se vai carregar aqui para vocês. Então, eu idealizei o planner da prosperidade, tá? Esse planner,
ele vem com... Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou conseguir passar aqui. Então, esse plano ele está bem completo, tá? Então, a gente tem aqui uma introdução explicando o que é o Planner. Tem aqui as boas-vindas do Planner, explicando um pouco mais sobre o Planner. Está um pouquinho demorado para carregar, eu acho. Então, aqui, ó, a frase de inspiração. Então, eu explico aqui por que essa frase é importante, a frase do ano, né? Exemplos de frases poderosas, por exemplo. Cada dia uma nova oportunidade de excelência. E aqui você vai poder escrever a sua frase do ano. A frase que vai lhe motivar ao longo do ano. Por exemplo, a visão anual. Olha só que interessante, como é que eu divido, por exemplo, o meu ano. De janeiro a março, então é um trimestre de planejamento e estruturação. Ele estabelece as bases sólidas, define rotinas e constrói um momento inicial. De abril a junho, é um trimestre de execução acelerada, implementação de estratégias, ajuste dos processos e maximização da produtividade. De julho a setembro, um trimestre de consolidação, avaliar os resultados, fortalecer conquistas e corrigir rotas quando necessário. Outubro a dezembro, trimestre da colheita e preparação para o próximo ciclo, né? Então, finaliza os projetos, celebra vitórias e prepara-se para o próximo ciclo. Então, beleza, isso aqui a gente está falando de conceito. Aí eu vou trabalhar aqui os objetivos anuais, com os pilares, né, e com as engrenagens que a gente já sabe dentro da comunidade que a gente vai tratar, que é as finanças, as relações, a saúde e a fé. Então, esses são os objetivos macro. Aí vem engrenagem das finanças, aí vem uma descrição e os objetivos iniciais, por exemplo, aumentar a renda, construir e ampliar a reserva de emergência, eliminar dívidas específicas. Então, aqui já tem um breve contexto do que você pode fazer em cada engrenagem, tá? Engrenagem da saúde, ó, condicionamento físico, alimentação saudável, saúde mental. E aí você vai, claro, anotando mais coisas. Aqui vai ter um campozinho para você anotar mais coisas. Engrenagem do relacionamento, mesma coisa ali, ó. Dedicar tempo de qualidade com pessoas queridas, fortalecer vínculos familiares, isso tudo vai estar constante e vivo ali na sua memória todos os dias, porque você vai estar com esse plano, tá, para acompanhar. A engrenagem da fé. Aí nós vamos para os meses. Então, janeiro, o mês da nova energia. Então, é um novo ano, uma nova energia. Aí ele traz a contextualização da frase do mês, dos objetivos prioritários para janeiro e o cheque das engrenagens. Então, em janeiro, a gente pega a matriz da prosperidade para cada mês. Então, em janeiro, o que você vai ter que fazer realmente em janeiro? O que você vai agendar? O que você vai delegar? O que você vai eliminar? Você já traz isso. Aí, em janeiro, qual é a frase do mês para você abrir o mês? Quais são os objetivos do mês? Quais são as engrenagens prioritárias do mês? Você vai focar nesse mês de janeiro só em finanças, só em relacionamentos, ou em fé, ou você todas elas? Lembrando que tem que tomar muito cuidado, porque de repente você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Quais são as atividades prioritárias do mês? Esse mês, o que esse mês eu não posso deixar de fazer? Eu não posso deixar de fazer a matrícula dos meus filhos, por exemplo. Porque de fevereiro já não dá mais. Isso eu não consigo fazer em julho. É só em janeiro, ok? O que não posso esquecer mais não é prioridade. Opa, eu posso, de repente, colocar lá que eu tenho que fazer a manutenção do carro, mas não é prioridade, tá? Quais são os soft skills para desenvolver esse mês? E aí eu coloco isso também durante a semana aqui, ó. Semana 1, aí a gente vai começar a destrinchar o mês, tá? Semana 1, qual é a frase da semana? Qual é a frase que abre a minha semana? Eu tenho uma frase do ano, tenho uma frase do mês, tenho uma frase da semana. Lembra que você constantemente precisa se motivar e se inspirar em alguma coisa, tá? Quais são os objetivos da semana? Quais são as prioridades da semana? Essa semana eu não posso deixar de... Então, essa semana eu tenho que fazer isso. E eu vou estar ali vendo no meu plano realmente o que eu tenho que fazer, tá? Ali, os soft skills, né, as habilidades soft que eu preciso desenvolver nessa semana. Então, eu vou colocar lá que eu vou desenvolver nessa semana a autoconsciência e, de repente, o propósito e sentido, ou a liderança consciente. Então, você vai, marca um X ali,
E essas são as que você precisa desenvolver. Aí, na semana 1, aí vamos iniciar a semana 1, tá? O que você vai fazer na segunda-feira, o que você vai fazer na terça, o que você vai fazer na quarta, e assim sucessivamente. Beleza? E aí, na semana 2, a mesma coisa. No final de cada mês, tem um resumo. Então, você vai dizer o que você fez, o que você não fez, para você passar para a semana, pro mês seguinte. Beleza? E aí, a gente vem, né, completa as 4 semanas. Existem meses que tem mais de 4 semanas. Mas a gente completa as 4 semanas e aí a gente passa para o outro mês, ó, consolidando o hábito. E aí você já abre o mês seguinte com toda essa informação de aquele mês, o que ele representa realmente na minha vida. Bom, fevereiro é para consolidar os meus hábitos. Opa, e aí vem uma explicação do que é o mês de fevereiro. Ó. Fevereiro é o mês da verdade, a empolgação inicial de janeiro. A empolgação inicial de janeiro começa a se dissipar. Muito comum, pessoal. Depois do primeiro mês de janeiro, depois do primeiro mês do ano, você já começa a diminuir um pouco ali a sua motivação, né? Mas aí o planner vai te ajudar a te manter constante nisso. Beleza? E aí sucessivamente. E assim sucessivamente, pessoal. Então, acredito que vocês entenderam. Realmente, aí dentro de ouro. Obrigado por vocês terem entendido isso, tá? Parabéns também. E esse planner, separadamente, ele tem um custo, tá? Na verdade, um investimento, né? Então, a gente está comercializando ele, está abrindo aqui o lançamento dele por R$ 12,19,97 ou à vista por R$ 197. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Que quem já está na comunidade Máquina da Prosperidade não vai pagar esse planner, vai receber esse planner de forma gratuita, beleza? O digital, tá? Se você quiser o físico, aí tem o custo de impressão e o custo de envio, que a gente vai verificar, é claro, para onde você vai querer que seja enviado isso daqui. Tá bom? Então, vai chegar um planner físico aí, ó, capa dura para você, com todas essas informações para você ir anotando. Beleza? Realmente, é um guia mesmo, tá? Então, as pessoas que estão na comunidade e entrarem na comunidade até dezembro, elas vão receber esse planner, o digital, de forma gratuita. O físico, aí a gente vai verificar só o custo de impressão e o custo de envio, tá? Beleza? Bom, pessoal, que bom que vocês gostaram do planner, tá? Eu digo a vocês que até o meio do ano a gente vai transformar esse planner em um Notion, por exemplo, para você abrir ele no celular e só ir clicando e digitando, tá? Também, se você quiser, beleza? E no próximo sábado, dia 20, nós vamos ter aqui a nossa querida Josi trazendo a Masterclass sobre relações e relacionamentos. Então, essa daí vai ser a nossa próxima camada da transformação. Tudo bem? Vamos encerrando aqui, então, com essa nossa frase, que prosperidade não nasce de fazer mais, ela nasce de fazer melhor, de fazer mais inteligente, exatamente com o planejamento e com a ação que nós trouxemos aqui. Beleza? Então, alguém tem algum comentário a fazer? Fica à vontade. Gostei bastante da nossa master de hoje. Foi bem positiva, produtiva. Sandra, quer falar alguma coisa? Não sei se levantou a mão. Fabrícia? Beleza, Fabrícia. Seria, Jorge, Oi? seria só mais para agradecer mesmo o transbordado do conhecimento. Realmente foi uma master muito prática, muito mão na massa, fazer passo a passo, e essa que é a intenção aqui das masters, que a gente possa sair com algo concreto, com uma ação, com uma tarefa, e realmente a master foi muito boa. Muito obrigada pelo transbordar do conhecimento. Maravilha, maravilha. Obrigado, Sandra. Obrigado, Vilma. Obrigado, Thiago Azevedo, Thiago Roberto. Obrigado, Fabrícia. Obrigado, Angélica. Obrigado, Josi. E aos demais que estão assistindo aqui essa nossa master gravada. Obrigado também. Compartilhe essas informações com a gente, né? Traz a conexão aqui com a gente e as suas informações. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Até a nossa próxima Masterclass na semana que vem. Continue a sua jornada aí de planejamento, de ação, hoje, amanhã e durante essa próxima semana, porque nós estamos só iniciando a nossa jornada de 2026. Beleza? Então, um grande abraço para todo mundo, para todos aqui. Um bom final de semana. Que Deus abençoe
a cada um de vocês e a família de vocês. Um grande abraço.